Mesmo com o desemprego em alta, não vemos nenhuma ação do governo federal para gerar vagas de trabalho. E não faltam exemplos mundiais que poderiam servir de base para combater o problema aqui no Brasil. O professor de economia da PUC, Ladislau Dobor, cita programas de garantia de emprego que deram certo nos Estados Unidos e na Índia. Acompanhe no comentário para o seu jornal. A subutilização da força de trabalho no Brasil é gigantesca. Ordem de grandeza, nós temos 214 milhões de habitantes, 150 milhões de pessoas em idade ativa. Na força de trabalho temos 106 milhões, mas apenas 133 milhões de empregos formais privados. 33 milhões. Somem o emprego público, 11 milhões, dá 44 milhões. E os demais? Nós temos uma dramática subutilização da força de trabalho. É um dos desafios principais do país. Nós temos 40 milhões no setor informal, se viram. Em geral, ganha a metade do que se ganha no setor formal. É gente se virando em um monte de atividades de utilidade precária. Nós temos quase 15 milhões de desempregados, nós temos 6 milhões de desalentados. Nós estamos falando em 60 milhões de pessoas, que poderiam ser muito mais produtivas. A ideia que é trazida nesse livro, chama A Job Guarantee, uma garantia de emprego. Ela defende o caso, uma mulher lá, pesquisadora de Harvard, ela entende tudo de políticas de emprego, e ela pega desde o exemplo do Roosevelt, né, nos anos 30, quando a grande crise, eles criaram 13 milhões de emprego, plantaram 3 bilhões de árvores, arborizaram, resgataram terras, pântanos, organizaram infraestruturas urbanas, saneamento básico, o diabo, enfim, um monte de coisas úteis, que são coisas picadas em diversos lugares, que não são contratos com grandes empresas, mas que com dinheiro federal, mas com gestão no nível local, você pode assegurar que as pessoas tenham acesso a emprego decente, né? Isso permite a realização de obras necessárias e deixa muito mais claro a que ponto é absurdo este não acesso das pessoas a fazer coisas úteis e que são necessárias. Os recursos públicos para isso existem, tá? Não é falta de dinheiro, isso são farsas aqui do nosso governo, né? Basicamente, ela calcula para os Estados Unidos, isso seria da ordem de 1,5% do PIB, no cálculo mais elevado. Isso gera produto, reduz os dramas sociais, e dramas sociais que são absolutamente terríveis, não é? Quer dizer, você está desempregado, ela mostra os índices de suicídio, por exemplo, entre desempregados. Para que tanto sofrimento? Quando há coisa boa para fazer, quando a gente sabe organizar as coisas no nível local, né? Não é só o caso do New Deal, né? A Índia já generalizou isso em escala imensa, garante toda pessoa, todo adulto tem o direito a 100 dias de trabalho, né? Ela explica como funciona o processo. Na realidade, os custos são limitados, os impactos são imensos, e o fato é que a gente pode pensar que contribuir produtivamente para uma sociedade pode ser considerado um direito humano. Em todo caso, sai mais barato do que arcar com as consequências dessa subutilização e desse desemprego. Recomendo muito, excelente livro, escrito de maneira pragmática e simples, e tem uma resenha no meu site. Abraço. A resenha de Ladislau Dobor sobre o livro A Job Guarantee, de Pavlina Tcherneva, você encontra no blog do professor. Anota aí, dobor.org, e boa leitura.